Bom, pessoal, agora vamos para o item 2.1.6, que fala sobre implementação de processos. Implementação de processos. E a pergunta é, como que os processos são implementados? A estrutura de dados aqui, que é super importante na implementação de processos, é a tabela de processos. Então a gente pode imaginar aqui a tabela, né? Como linhas e colunas. Em cada linha aqui eu teria o processo, e cada coluna eu tenho aqui diversas coisas que se referem aos processos. Por exemplo, que coisa que eu teria aqui? Registradores, estaria aqui na coluna aqui, registradores, programa counter, programa status word, secção registradores, stack pointer, o estado do processo, o estado, e vai indo. Então, todos os campos aqui, esses fields of a process table entry, né, todos os campos estão aqui nas colunas, e para cada processo eu tenho aqui os dados sendo preenchidos aqui em cada linha aqui da tabela de processo. Tá legal, pessoal? Então vamos ver aqui um pouco os campos que tem. O Tannenbaum, ele dividiu os campos em três partes. Partes que se relacionam com o gerenciamento de processos, com o gerenciamento de memória e com o sistema de arquivos File Management que está aqui, tá bom? Então vamos começar aqui com o gerenciamento de processos. Cada processo tem os seus próprios registradores. No caso do ARM, eu tenho aqui os registradores de R0, R15, mais o CPSR. Então toda vez que um processo ele ganha a CPU, eu tenho que preencher no ARM esses registradores aqui. Tá? Cada processo tem os seus próprios registradores. Quando eu chaveio o processo, quando eu saio, eu pego a CPU, tiro o processo A e coloco o processo B, eu tenho que pegar e trocar dos registradores para o processo B. Cada processo tem os seus próprios registradores. Parece meio bobo isso, mas no final do curso de laboratório de microprocessadores, a gente vai estar fazendo justamente isso. A gente vai estar colocando cada processo com os seus próprios registradores. E aí vocês vão entender que isso não é tão fácil assim. Bom, o que envolve aqui os registradores? Aqui eu tenho o Program Counter, que é o R15, né, no caso da ARM, o registrador de status, que é o CPSR, no caso da ARM, e o Stack Pointer aqui, que é o R13, no caso da ARM. Eu tenho aqui também o estado do processo. Quais que eram os estados do processo, pessoal? Rodando, running, né, blocked, bloqueado, ou ready, pronto para estar rodando. Eu tenho a prioridade. A prioridade tem a ver com escalonamento. Então, a gente pode até imaginar que a prioridade que seria um parâmetro para o escalonador. Né? Processos mais prioritários, eles vão ser escolhidos antes pelo escalonador. Eu tenho aqui o número do processo, PID, o número do processo, Process ID, a identificação de quem que é o processo pai. Todo processo gerado através de um fork, ele tem um pai. Então, quem que é o processo pai? A qual grupo esse processo pertence? O grupo tem a ver com sinais, tá? Falando em sinais, está aqui. Quais sinais que o processo está respondendo? Tá, então, eu poderia colocar uma divisão por zero handler, né? Um handler que cuida da divisão por zero, de tal forma que quando o processo ele fizesse uma divisão por zero, ele não cairia fora da CPU. Ele executaria esse handler, tá? Esse signal handler correspondente à divisão por zero. Sinais. Aqui o tempo, né? Quando ele foi inicializado, o quanto que ele usou de CPU, o quanto que seus filhos usaram de CPU, e aqui o tempo até o próximo alarme. A respeito de gerenciamento de memória, todo processo, como já falei 1 milhão de vezes, ele está dividido em 3 áreas, né? Tem um gap aqui no meio, mais a área de código, dados e pilha, e eu tenho ponteiros para cada uma dessas áreas aqui, e
fazem parte aqui, né? Isso aqui tá, esses ponteiros aqui estão dentro da tabela de processo. A respeito de gerenciamento de memória, eu tenho que ter aqui o diretório raiz, né, do meu sistema de arquivos, onde que o processo está trabalhando agora, que é o Working Directory, né, onde que o processo está. Quais são os escritores de arquivos? Cada vez que o processo faz um open, ele abre arquivos. Então ele vai criando descritores, né, e enchendo aqui, por exemplo, em que posição do arquivo que ele está lidando. Então, por exemplo, faz conta que isso aqui é um file descriptor, eu tenho que ter aqui um ponteiro mostrando qual é a parte qual que é o local aqui do arquivo onde eu estou lendo ou escrevendo. Então tem que ir preenchendo aqui esses descritores de arquivos. Eu tenho também user ID, que é o número do usuário que criou o processo, e o grupo ID, ou o grupo a qual pertence esse usuário. Tudo isso aí com o objetivo de estar dando permissões de leitura ou escrita, dependendo de como ele está navegando aqui no sistema de arquivos. Certo, pessoal?